estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade, a idiotice dos desvazios. E eu achei uma coisa mais do que a morte amarga, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Vedes aqui isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre mil, no homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo a vaidade. Servir a Deus não é vaidade, me perdeu. Servir a Deus é realidade, é orgulho, é contentamento, é um dever de todos os homens. A vaidade está nas coisas fracas e frágeis e pecadoras desta vida, onde o fim é a perdição, a corrupção, o pecado, a transgressão. E aqui nós vemos, queridos irmãos, uma coisa difícil também. E ele descreveu com sabedoria, com conhecimento. Ele tinha sabedoria, tinha conhecimento, mas ele tinha uma fraqueza que eram as mulheres. A fraqueza dele eram as mulheres. Ele tinha mais de 1000 mulheres. Misericórdia. Ele não achou nessas milhares aí uma mulher que... Nós temos que tomar cuidado, Deus que perdoa nós, analisar assim, cuidado com as nossas palavras quando estamos em opressão, em angústia, em traição. Descrer de tudo, descrer de todas, descrer de tudo que vemos do ser humano, e não achar uma entre 1000 mulheres, 1000 e tantas mulheres. Nem a rainha de Sabá foi fiel, desfez de todas elas. Que alguém que esteja ouvindo essa palavra honre a tua mulher, ela é tua companheira, e que sua morte possa vos separar. Tem muitas mulheres fiéis que serviram a Deus. Deus, eu acredito que Deus tapou a boca de todos os homens que se acha muita coisa, muito senhor, muito dono da verdade, da esposa, da casa, da família. Eu não quero falar o nome. Acho que ele deu uma resposta para todos estes homens. Quando? Falam quando? Quando? Maria tapou a boca de todos os homens.
Usou de uma mulher, de uma serva de Deus. Encontrou. Salomão não encontrou nenhum homem. Jesus Cristo encontrou Maria. E nós estávamos no ventre da Maria porque nós estamos em Jesus Cristo. Na carne nós estávamos em Adão, Adão e Eva, mas no espírito a nossa alma estava em Cristo. Então nós estávamos no ventre de Maria. E hoje Deus fala com as irmãs: vocês são valorosos, Senhor quer vocês no caminho da verdade, da honestidade, da bondade, da lealdade, da fidelidade, da honra, que deve honrar seu esposo, sua casa, sua família, seu nome, sua criação, sua geração. E tapar a boca também de todos esses também, feminicidas, assassinos, frustrados. Quem ama não mata, quem ama não prejudica, quem ama não peca e não faz pecar. Quem ama não traz o pecado, nem para si, nem para os outros. E aqui também, fala um trecho aqui também, irmãos, que é do adultério, da prostituição. O único pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão nem aqui, no outro século diz, nem na passagem da vida humana para a vida espiritual. Não tem perdão a blasfêmia. E a blasfêmia é ir diretamente contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é aquilo. E também viam que Jesus Cristo estava com Deus, com Jesus Cristo, com Deus, que era Deus, que é Deus. Mas murmuraram. Quando você vê que a obra é de Deus e murmura contra o Espírito Santo, numa causa justa, fiel e verdadeira, cuidado que você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, julgar a palavra, julgar a oração, nós temos direito. Será que é Deus? Será que não é? Prove ela. Pega a moeda. Se você tem a moeda verdadeira no coração, você pode distinguir a verdadeira. Mas se você não tiver a moeda verdadeira, você não distingue nada. Você não tem o modelo verdadeiro, você não pode ver também uma nota falsa, certo, irmão? Então, os adúlteros, os que adulteram, outro nome, o solteiro, fornicação, é pecado. Mentira é pecado. Se o senhor te pegar na mentira, que fraudulenta, que faz mal, nem as mentirinhas de brincadeira não pode ter. Temos que ser sinceros, certo? Então, tem coisas que o Senhor precisa falar conosco sempre. Então, os adúlteros e os fornicários, Deus os julgará. Há juízo para eles. Não está ainda condenados as ações dos homens na terra. Não está condenado. Ainda não tem ninguém condenado. O Senhor ainda não fez o juízo. E nós não somos condenados, nós somos julgados. E se nós nos humilhamos, o Senhor nos perdoa, cancela o nosso erro, nosso pecado e transforma a nossa vida para o bem. Agora, em que circunstância houve o pecado? Em que circunstância houve o roubo? Em que circunstância houve a fornicação? Que não é só contato com humanos, com homem, com mulher, o sexo, é outras coisas também, a fornicação também, certo, irmão? De modo que essas pessoas não estão condenadas à morte, mas estão condenadas ao juízo de Deus. Agora Deus vai julgar eles. Você tem esposa em casa? Você é jovem, tem força, tem poder, tem virtude. Não pode esperar o tempo de casado. Você tem uma esposa bonita, um esposo bonito em casa. Não está satisfeito? Vai beber em outras fontes? É pecado.
É pecado. Se a pessoa cai num laço inesperado, Deus julgará cada caso. A pessoa rouba porque já está arrependendo a rouba. Isso não faculta ninguém a roubar com fome. Mas o juízo de Deus vai ser de acordo com a situação momentânea em que houve o delito. Está certo ou está errado? Está certo. A pessoa perde o juízo e fica louco e peca. O que vocês acham? Deus vai julgar a mente dele. O homem ele pode dizer, eu estou louco, eu peguei que eu estava louco, eu peguei que eu não estava bêbado, peguei que eu não estava com droga, até drogado, até embriagado, não justifica nada disso aí. Porque muitos se drogam, muitos se embebedam para matar. São covardes, até para fazer um assalto, um roubo, são covardes, tomam drogas, são covardes. Então tem tudo isso, irmão. O julgamento de Deus é perfeito. E não há julgamento superior ao julgamento da palavra de Deus. Não somos juízes, nem ministros para dar sentenças materiais, por ninguém na cadeia. Mas nós temos a ordem do chefe lá em cima, chamado Deus, Pai de Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo pregamos a verdade, a correção, o momento que passamos no mundo, em que o povo de Deus precisa ouvir, saber, participar, ser alertado, ser prevenido e ser revestido de todo o poder. Vemos aqui, se vocês verem bem, prestarem bem atenção, como pende no homem a fraqueza e a virtude, o pensamento bom e o pensamento mau. Vocês viram aqui? Parece que uma hora é sábio, outra hora é ignorante. E aqui ele diz, não seja demasiado ímpio, nem seja louco, porque morreria a seu tempo. Não seja demasiado justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Cristo veio, irmãos, completar o que falta no ser humano, a prudência, a sabedoria. Não é o meio termo, é o termo exato. É a situação de cabeça, de raciocínio, de razão, de luz, de entendimento, de decisões corretas, livres de paixões, sentimentos, ganâncias, vinganças, ódios. Tudo isso é balança. Isso é uma balança. Isso é o bem e o mal e o bem combatendo. Dá um glória a Deus. Hoje todo o mal vai embora do nosso coração, irmãos. A indecisão também. Temos que ter decisão. Temos que ter caráter nas coisas, personalidade. Crer em nós, crer no Senhor. Crer na nossa capacidade, que não é nossa, é do Senhor a capacidade. Não crer demasiadamente justo. Eu sou justo, todo mundo é pecador. Ah, graças te dou, dizia aquele homem, que eu não sou que nem esse pecador, não é? Não. Quem estava batendo no peito era o pecador, né? O pecador lá. E ele, não sou que nem esse aí que está batendo no peito, não. Ah, eu sou sábio, eu dou dinheiro, eu faço isto, eu faço aquilo. E o pecador, misericórdia, 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 misericórdia de mim, pecador. Eu sei que eu sou um pecador, tem piedade de mim. Quem que saiu justificado? O que se vangloriou ou o que se humilhou? Humildade, muitos pensam que humildade é covardia. E muitos dizem só os pobres, os que não têm nada, que se humilha. Humilhação é uma fortaleza, é um caráter, é uma dignidade que poucos têm, irmãos, de assumir.
de praticar, de passar por ela, de exercê-la na sua vida, suportar a afronta. Essa palavra Deus revelou por causa desse versículo. Verdadeiramente, a opressão vai endoidecer até o sábio. Deus vai tirar a opressão de nós hoje, em nome de Jesus Cristo. Por isso Deus mandou esta palavra hoje. Esse foi o versículo que Deus falou no meu coração. E o que o senhor vinha falando, queridos irmãos? Nós somos oprimidos por inimigos inimagináveis e inimigos reais também, que querem nos derrubar de qualquer forma, seja por meio das pessoas ou por meio dos pensamentos, por meio da tentação, dos combates que temos emocionalmente dentro de nós. Não podemos temos que ser diante de Deus até romântico. Amar a Deus, um romance eterno de amor, de caridade, de piedade, acessível, dando razão, distribuindo, não, devolvendo seu amor, seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, que nos fia sempre, coração mole para servir a Deus, mole para receber a palavra, os seus conselhos, a prova, a libertação, o castigo, mas diante do mundo, diante das opressões em que vivemos, temos que ser fortes. E o Senhor disse para o profeta: eu vou fazer o teu rosto uma pederneira, que nem uma pedra, para você enfrentar os desdentes, aqueles caluniadores, os difamadores, os que são contra você. Vou te fazer o rosto de pedra. Não é o rosto, é o caráter, é a dignidade, é a personalidade, é a alma forte, é a alma certa, convicta. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o trabalho de Deus em mim. Essa tristeza, essa fraqueza, esse medo mortal, esse desespero, não é o que eu aprendi, não é Deus que pôs, é a situação que está pondo, mas nenhuma situação, aleluia, perturbará a paz de Jesus Cristo na nossa alma. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. É paz de Deus, paz eterna, paz suprema, paz santa, paz verdadeira, paz vencedoras. Paz que o inimigo nunca roubou, paz que o inimigo nunca impôs. Xaramanaya. O inimigo quer te impor paz por meios ilícitos, por compra, por propina, por judiação, não, por opressão. Dá glória a Deus. Hoje a paz entrará no teu coração e a opressão vai embora. Precisa ir embora. E ela sabe que você disse: nem vou na igreja hoje, está frio, vou ficar em casa. Foi a opressão que te segurou lá. Mas glória a Deus, a virtude da palavra te trouxe aqui para ouvir esta palavra de libertação. Irmãos amados, temos que ter um equilíbrio espiritual. Não podemos estar cambaleando como um ébrio. O ébrio não sabe a que lado vai cair. Fica aqui, fica lá, e vai para cá, e vai para lá, e tropeça, e não sabe que lado vai cair. Dá glória a Deus. Toda bebida da opressão na tua cabeça vai embora agora, e Deus vai te orientar com uma luz, entendimento, sabedoria, conhecimento.
prudência, calma, paciência, paz de espírito, paz de alma. Como é que se resolver numa vida turbulenta, numa cabeça cheia de angústia, aflição, dividida? Calma, espera. Deixa o fogo abaixar. Como é que fala o mundo? Deixa a poeira abaixar. É gíria? Não é não. Deixa a poeira baixar. O inimigo se adiantou na tua vida, que nem um carro que adianta passar na tua frente e deixa aquela poeira que você não enxerga nada. Para, deixa o inimigo embora, que a poeira vai embora junto com ele. E a palavra desta noite. Não ouve a canção do sordo, do tolo, ouça a canção do sábio, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Não é só o inimigo que nos oprime. A falta do dinheiro, a falta do emprego, a falta de paz, a falta do amor, da compreensão, o desprezo, a separação, a angústia, a aflição, o medo do futuro, tantas coisas que nos oprimem. E a opressão faz endoidecer até os sábios. Quanto mais nós, irmãos. Mas vamos dar glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Ele não pode endoidecer a mente de Cristo. É questão de razão. É questão de esperar. É questão de não tomar uma necessidade precipitadamente. Espera acontecer. Espera as coisas manifestar. Manifestou. Espera uma luz de Deus. Se a luz de Deus vem, dá glória a Deus. Haverá libertação. Haverá a benção de Deus. Quantas causas hoje? Quantas causas? Umas 30 causas. Então, enquanto hoje aqui não ficou com frio, cada causa é uma opressão, é uma necessidade, é uma causa contra nós, uma causa precisa ser resolvida. As causas não podem ficar abertas para sempre. Deus está mandando essa palavra, Ele vai começar a ver as nossas causas. Vocês veem o judiciário do mundo inteiro, tem 1 milhão lá, e vai ficando lá. E tem coisa que agora, depois de 40 anos, que vão julgar. A pessoa já morreu, às vezes morreu de fome, e a indenização não veio. Mas dá glória a Deus. Tu não vai morrer sem ver a benção de Deus. Porque Deus não tem só os papéis na mão, tem o coração dos homens também. Então hoje Deus manda esta palavra. Não há homem justo na terra. Não podemos dizer eu sou justo, mas os nossos pequenos defeitos, o Senhor justifica. O Senhor nos perdoa. Que será? Que a vontade, o desejo, o temor, o amor para com Deus e o desejo de ser santo, fiel, verdadeiro, não vale nada.
O desejo de santificação, ele fala claramente em nós. Sinto de ser santo. Eu obedeci ao Senhor porque eu senti a necessidade de ser santo. Não consegui ainda, mas estou lutando. Mas essa necessidade de ser santo, ela fala, ela grita dentro de nós. Ela pede, ela se manifesta. E nós compreendemos. Se um dia nós já julgarmos santo e não precisarmos mais de santidade, nós estamos cometendo o pecado de soberbia, de soberbo, de grandeza. Então a santificação sempre pedirá santificação. O erro sempre pede o erro. O inimigo quer que nós erramos. Sabe por quê? Sabe qual é a conversa dele com Deus? Não sabe? Que qual que é? Fala para mim. Me ajuda. O inimigo fala para Deus: olha aí esse aí, com a promessa do Espírito Santo, falando língua, profetizando, curando os enfermos, cheio do Espírito Santo. Ele ainda pecou? Deus sabe porque essa palavra hoje, Deus vai cortar o laço do adversário. O inimigo não vai rir na cara de Deus, não, irmãos. É verdade essa palavra. Tem de tudo, recebeu de tudo, o amor, o carinho, o perdão, o afeto, o Espírito Santo. Deus veio morar dentro do nosso coração para nos defender, nos guardar, nos valorizar. Uma riqueza inefável, uma grandeza que, quando que nós pensávamos que ia ter dentro do coração? Aquele homem, a carne de Jesus, glória a Deus, tinha Deus dentro dele, Jesus, Deus. E nós temos Deus dentro de nós. Sofremos, Jesus sofreu também. Deus sofreu que nem o homem, a dor do homem, o pavor do homem, a tentação do homem, a fome do homem. Deus sentiu o que o homem sente aqui, seu sofrimento, suas carências, e resistiu. E Jesus Cristo veio mostrar aos demônios que o homem com Deus vence os demônios, vence o inferno, vence a si mesmo. Que é coisa profunda, hein? Aleluia! Pelo que Deus fez, pelo que Deus trabalhou em nós. Eu estou achando as palavras certas. O que Deus fez, o que Deus trabalhou em nós, o que somos na presença de Deus. Estou procurando pôr em palavras, irmãos, o que somos, o que Deus nos fez, o que Deus trabalhou, o que Deus construiu dentro do nosso coração. Ó Senhor, fala com o teu povo. Fala com o teu povo. Glória a Deus. É difícil, irmãos.
a grandeza espiritual, a grandeza de humildade e a grandeza de sentimento, profanos, soberbos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o trabalho de Deus em nós, seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas. A coisa vencer o inimigo é mais fácil do que nós vencer a nós mesmos. É verdade isto. É mais fácil o homem vencer os demônios do que vencer suas próprias fraquezas. Vocês ficam tudo quieto, meditando na comunhão. São palavras que fendem, machuca de um lado bom, nos faz claro muitas coisas que nós não pensamos, mas glória a Deus nas alturas. É uma criação. Há um momento em que o que Deus fez com Jó, o que Deus fez com Jó, que exemplo em Jó. O que sustentou Jó, o que garantiu a virtude, a vitória de Jó. O Senhor não abandonou, mas ficou olhando de longe, e o inimigo de perto. Tentou ele de toda forma. O que é que deu a vitória a Jó? Seu testemunho, sua fé, seu moral, seu caráter, sua dignidade. O que Deus construiu nele, dá um glória a Deus. Depois de construir nele esse caráter, essa dignidade, é que veio o demônio. Dá um glória a Deus. Deus já construiu em você, o demônio vai embora sempre. Não tem momento em que Deus nos deixa cara a cara com o inimigo, não deixa? Deus, como você age? Eu te conheço, eu te amo, eu sei o que eu fiz em você, mas você vai ver o que eu fiz em você, que você não considera. Se ainda não usou, abaixo, está alto aqui, não sei se está alto aí, não? Você não considera o que eu fiz em você? E o inimigo está pondo defeito? Glória a Deus. E Deus calou a boca do inimigo e fez Jó considerar que o homem não é nada e que Deus é tudo. E hoje Deus manda esta palavra. Irmãos, eu quando estou aqui eu esqueço da família, eu esqueço de tudo. Graças a Deus. Não prego contra ninguém. Seria uma covardia que eu não tenho. Mas tem coisas em que nós precisamos observar e temos que ouvi-la. E não aqui só, mas em todos os lugares. Nem que o servo saiba. Mas se Deus dá pelo Espírito Santo, temos que obedecer. E hoje a palavra é esta, irmãos. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Repreenda o louco, ele se revolta contra ti. Repreenda o sábio,
e ele se torna mais sábio. Esta é a palavra. Eu tornei, já vai terminar. Eu voltei, eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. Nós temos que ver, temos que entender. Muitas coisas temos que ver, conhecer, mas não participar. Enxergar, mas não sentir. Analisar, o entendimento, sabedoria. Porque tem coisas que nos machucam. É verdade, é mentira. Tem coisas que nos machucam. Tem coisas que não saem da cabeça. Vira a comunhão do pensamento. E nós temos que ver que tem coisas que machucam de tal maneira que nós não esquecemos. Não é só com nós. Uma violentação, um estupro, um pai ou uma mãe que vende os filhos, vende a filha. Um pai pedófilo que engravida a própria filha. Se eu leio isso aí, eu fico dias martirizando o meu coração. Não me ponho no lugar de Deus, porque é um lugar muito grande. Mas como Deus deve sofrer, irmãos. Como Deus deve sofrer com a humanidade. Para terminar, pensamento cristão. Quando Deus sofreu mais? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. O Neuso também, que é mito. Uma pergunta. Quando Deus sofreu mais? Quando Jesus Cristo morreu? Ou quando Caim pecou? Quem é sábio, responda. Quando Deus sofreu mais? Quando Jesus morreu na cruz? Ou quando Caim pecou? Sofreu mais quando Caim pecou. Porque no sofrimento de Jesus Cristo, Caim trouxe o pecado. Jesus Cristo trouxe a salvação. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Com fervor, hein, irmão? Vocês estão em comunhão aí, mas dá uma glória a Deus, irmão. No final deste culto, tivemos graça que mesmo diante do frio, diante das dificuldades, diante do congestionamento automobilístico, chegamos até a tua casa de oração. Chegamos nesse banquete maravilhoso, onde comemos, bebemos, ó Deus, nos fortalecemos na fé, na esperança e na caridade, com as boas companhias que tu convidaste para participar desse banquete, e principalmente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Te damos graça pela tua presença,
presença, pelos hinos que cantamos, louvamos, glorificamos o teu nome. Teus servos e tuas servas tocaram, nós te louvamos, e os anjos também fizeram festa no céu também. Sentimos que tu aceitaste a nossa oferta, ouviu a nossa oração e mandou a tua santa e bendita palavra. Graças te damos, Senhor, porque tu ainda continua falando com os homens na face da terra, e tem homens e mulheres na terra que te ouvem, te amam e não passa sem a tua palavra. Grava ela dentro das tábuas do nosso coração, que a nossa alma possa se regozijar, bendito Deus, com um equilíbrio espiritual e mental também, organizando a nossa vida material e espiritual, e também a matrimonial e a trabalhal também, Senhor, industrial, comercial, estudantil também, e a nossa vida e a nossa peregrinação, a alma, o coração, a mente, bendito seja o teu nome, equilibrada entre corpo, alma e espírito, que nenhum desses seres dentro de nós padeça, mas que todos vivam em harmonia, para que a tua obra seja perfeita e acabaremos os nossos dias nos braços de Jesus Cristo. Graças te damos por tudo, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus, que contigo vive eternamente. Amém. Deus seja louvado.